Livro As 5 Linguagens do Amor dos Adolescentes, capítulo 12, parte 2. As regras devem ser tão claras quanto possível. Regras ambíguas provocam confusão tanto na mente do adolescente quanto na dos pais. Entre aspas, venha para casa em um horário decente. Certamente será interpretado de modos diferentes. Mas, entre aspas, esteja dentro de casa às 10h30 da noite. É algo bem claro. O adolescente pode desobedecer a essa regra, mas não haverá confusão sobre o que ela diz. Nunca dirija em 5 km acima do limite da velocidade. Qualquer pessoa que for inteligente o suficiente para dirigir não terá dificuldade em entender essa regra. Quando as regras são determinadas de forma clara, o adolescente estará consciente caso desobedeça a elas. Ele pode tentar acobertar o erro. Também tentar dizer que não fez nada de errado. Talvez tente justificar o porquê de o incidente ter acontecido. Mas sabe muito bem que desobedeceu. Se a regra for ambígua, ele certamente irá discutir a respeito do julgamento e da opinião dos pais. Regras pouco claras sempre resultam em discussão. Os adolescentes com certeza acabarão fazendo uma cena para tentar confundir as coisas. Portanto, ao estabelecer regras claras, evitamos que esse teatro ocorra. Número 3. Regras devem ser tão justas quanto possíveis. Eu disse quando possível, porque nenhum de nós é perfeito para saber o que realmente é justo. Você e o adolescente podem discordar sobre quão justa é uma regra. Por meio do diálogo aberto e procurando entender o ponto de vista um do outro, vocês podem chegar a um consenso do que realmente seja justo. Não ceda quando estiver convencido de que aquela regra visa ao melhor interesse do adolescente, mas esteja aberto a mudanças quando sentir que, ao fazê-lo, não prejudicará o bem do filho. Para o adolescente, a justiça é algo importante. Como já discutimos antes, ele está se confrontando com novos valores, a moral, a lógica e a razão. Se o senso de justiça dele for violado, certamente se irritará. Caso o pai encerre a discussão, determinando arbitrariamente uma regra, recusando-se a aplacar a raiva do adolescente, então o filho se sentirá rejeitado e mais tarde terá ressentimento do pai. Todos os esforços devem ser empregados para escutar a opinião do adolescente a respeito da justiça das novas regras. Se ele concordar que uma regra é justa, provavelmente não se rebelará quando o pai exigir que ele a cumpra. Isso nos leva a pensar sobre quais serão as consequências. Regras sobre as consequências. As regras sem consequências não são apenas inúteis, mas também confusas. Os adolescentes se recusarão a respeitar os pais que não procurarem de maneira firme, porém amorosa, fazer valê-las, permitindo que o filho sofra as consequências quando forem desrespeitadas. Sofrer as consequências é um importante aspecto da vida adulta. Se eu não pagar o aluguel da casa no próximo mês, terei de obrigatoriamente pagar os juros. Caso fique 3 meses sem pagá-los, serei despejado. Quando ultrapassado o sinal vermelho, recebo uma multa. Além de pagá-la, ainda terei problemas de pontuação na carteira. As consequências devem ser duras, mas resultarão em uma vida mais responsável. O medo de sofrê-las nos motiva a cumpri-las. Aqui estão algumas dicas para formular e estabelecer as consequências, caso as regras sejam desrespeitadas. As consequências devem ser determinadas antes da violação. A maior parte das regras sociais incorpora esse conceito. A quantidade de multas adicionais que pagarei por atrasar o aluguel da casa já está determinada antes que o deixe de pagar. Um banco ou uma agência de crédito não decide arbitrariamente cobrar uma taxa extra depois que se viola o contrato. Na maioria das cidades, a multa por violar regras de trânsito é determinada antes que a infração ocorra. Se estamos preparando nossos adolescentes para viver no mundo adulto, não seria lógico aplicar esse mesmo princípio? Fiquei surpreso com o número de pais que encontrei em diferentes partes do país que confessaram nunca ter pensado sobre isso. Eles esperavam até que o adolescente desrespeitasse as regras.
Quando isso acontecia, é que eles então, já irritados, determinavam quais seriam as consequências. A natureza da consequência normalmente é determinada pelo estado emocional naquele momento. As chances de o adolescente concordar que as consequências são justas não existem. Mas se os pais estiverem de bom humor, pode não haver qualquer consequência. O adolescente fica, logicamente, confuso com esse método arbitrário de determinar as consequências. Sugiro que as consequências para as violações sejam determinadas no momento em que as regras forem estabelecidas, e o adolescente deve participar desse processo. Se ele ajudou a estabelecê-las, por que não poderia ajudar a determinar as consequências? Já vimos que eles têm grandes preocupações com a justiça. Permitir que ajudem a determinar as consequências também irá auxiliá-los a desenvolver a capacidade de julgamento moral. Lembre-se, os adolescentes cobram muito mais a si mesmos do que os pais o fariam. Se você pensa que uma semana sem poder dirigir é uma falta justa para a violação de uma regra, o adolescente poderá até sugerir 2 semanas. O importante é que ambos concordem com as consequências que o filho acredita ser justas. Se houver concordância, quando ocorrer a violação, os pais e o adolescente já sabem o que irá acontecer. Eles não agirão baseados na raiva. E o jovem aceitará as consequências mais facilmente como algo justo, uma vez que ajudou a determinar quais seriam elas. Por exemplo, eles estabelecem, de antemão, que o filho não deve jogar futebol dentro de casa e que na primeira violação dessa regra, a bola será guardada no porta-malas do carro por 2 dias. Caso haja uma segunda infração no mesmo mês, a bola ficará no carro durante 1 semana. Resolvido isso, os pais não irão ficar brigando com o filho que joga futebol dentro de casa o tempo todo. Eles simplesmente interceptarão a bola e a colocarão no porta-malas. O adolescente pode ficar chateado, mas reconhecerá que as consequências são justas. Os pais evitarão muitos problemas quando as consequências forem determinadas antes que a violação ocorra. Não há como errar nessa situação. Eles ficarão menos frustrados e o adolescente terá a convicção de que a justiça existe. Assim, outro passo foi dado para alcançar o objetivo do desenvolvimento da responsabilidade do adolescente. As consequências devem ser administradas com amor. Os pais não devem administrar as consequências de modo leviano. Sofrer as consequências dos erros é doloroso para os adultos e também para os adolescentes. Que adulto não fica irritado com o policial que sorri enquanto lhe aplica uma multa por uma violação de trânsito? O adolescente tem a mesma reação quando os pais parecem sentir prazer em fazer valer as regras quando eles desobedecem. Os pais não devem parecer duros e frios quando anunciarem as consequências e que elas serão cumpridas. Eu lhe disse, se você tivesse me escutado, não estaria sofrendo esse castigo. Essa declaração pode aliviar um pouco a frustração dos pais, mas certamente não terá um efeito positivo sobre o adolescente. Ele precisa sentir que o amamos, apesar de ter violado as regras. Deve também ter certeza de que o compreendemos e entendemos, mas não precisa que aliviemos as consequências. Sei que está difícil não ir às aulas de natação durante toda a semana, mas conhece as regras e sabe das consequências. Por amar você, não tenho outra opção. Você deve refletir sobre as consequências de ter desobedecido. Essa demonstração de compreensão e empatia com o adolescente irá ajudá-lo a aceitar as consequências como algo justo e fruto do amor. Mesmo chateado, ele não ficará ressentido com o pai que cumpre as regras de maneira gentil e amorosa. É apropriado também que depois de tal confronto, seja falada a primeira linguagem do amor do adolescente como um gesto final de amor. Por exemplo, se a linguagem do amor dele é toque físico, um tapinha nas costas ou um abraço contam muito quando você tiver de proibi-lo a realizar alguma atividade. Se for atos de serviço, preparar sua sobremesa favorita encherá o tanque de amor, mesmo com a dor que estiver sentindo. Caso seja palavras de afirmação a linguagem do amor dele, elogiá-lo antes e depois de ter conversado sobre as consequências do erro demonstrará que continua amando, mesmo aplicando-lhe as consequências. Essa é outra ocasião em que,
Compreender a primeira linguagem do amor do adolescente é extremamente importante. Falar as outras linguagens também é apropriado, mas não será tão eficiente quanto usar a primeira. As consequências devem ser administradas de forma consciente. As consequências não devem ser administradas como o pai desejar. Por natureza, todos somos influenciados pelas emoções. Quando os pais estão se sentindo bem e de bom humor, mostram-se inclinados a ignorar a infração do adolescente. Mas quando estão de mau humor, estressados ou até irritados com alguma coisa ou alguém do trabalho, descontam no adolescente quando viola alguma regra da família. Tal atitude resultará em raiva, ressentimento e confusão. O senso de justiça do adolescente foi violado. Ele vai se sentir irritado. Discussões e comportamento agressivo por parte dele serão as consequências. Os pais que determinam as consequências antes da violação permitem ao adolescente ajudá-los a determiná-las. Quem as faz valer com amor tem mais chance de alcançar o objetivo. A maneira ideal é administrar as consequências gentilmente, mas de modo firme, demonstrando amor. Os pais que fazem isso cooperarão com a necessidade que o adolescente tem de aprender a ter responsabilidades. Mesmo que o filho não fique feliz, irá aceitar a punição com boa vontade, estabelecendo áreas de responsabilidade. Vejamos algumas das áreas da vida familiar que irão exigir regras e consequências, para você ensinar ao filho responsabilidade e, ao mesmo tempo, incentivar a independência. Estabeleça regras e consequências de acordo com as respostas dessas duas perguntas. Até o próximo áudio.